Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Túlio Orchílio. Antes de iniciarmos a nossa atividade, façamos a nossa prece. Deus de amor e misericórdia, que nos deu a vida e a oportunidade de estarmos reencarnados. Te pedimos a tua proteção, o teu auxílio, neste momento que nos encontramos. Que os teus benfeitores, os teus espíritos de luz possam nos envolver, dando harmonia, paz e equilíbrio. Somos gratos por tua infinita misericórdia, Senhor. Sê conosco, hoje e todo sempre, que assim seja. Hoje nós iremos refletir, iremos analisar sobre o tema os anjos, espíritos protetores e familiares e sobre os anjos da guarda. Para isso, nós iremos utilizar o Livro dos Espíritos, uma das obras fundamentais da doutrina espírita. Iremos utilizar para o nosso estudo e reflexão a obra O Céu e o Inferno. E também iremos utilizar o Livro dos Médiuns e o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos dizem, muitas doutrinas afirmam que existem anjos, existem seres de pura luz, dotados, por exemplo, de asas, de uma beleza incomparável, e que esses seres, essas criaturas, são algo à parte da criação. Mas nos perguntamos, existem realmente anjos? Há anjos? Há realmente esses seres tão perfeitos? Nós observamos que essas doutrinas afirmam que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade. Afirmam ainda que essas criaturas são privilegiadas e que vivem a felicidade suprema e eterna desde a sua criação. Dizem ainda essas doutrinas que os anjos são dotados por sua própria natureza de todas as virtudes, todas as perfeições e também de todos os conhecimentos que possam existir, conhecido ou não por nós, e que eles afirmam ainda que essas criaturas não fizeram nada para adquiri-los. Simplesmente foram criadas por Deus em sua eterna perfeição. Observamos que essa doutrina nos remete, principalmente, a uma passionalidade do Criador. E também nos remete a refletirmos que existem privilegiados na obra do Criador. Mas será que isso realmente é verdade? Observemos, então, um dos atributos da divindade. Deus é soberanamente justo e bom. Vamos analisar. Então, desde já nós concluímos que um ser que é soberanamente bom, ou seja, nele não há
qualquer espécie ou qualquer tipo de ignorância, de maldade ou algo similar, também deverá ser soberanamente justo. Porque para fazer a justiça ou para aplicar a justiça, há necessidade de ter a plena bondade. E, pelas suas ações, para praticar a bondade, há necessidade de ser justo. Não poderá, por exemplo, dar a uns uma virtude e a outros um sofrimento. Permitir a dor para uns e a alegria, o bem-estar para outros. Dentro das nossas próprias atitudes, nos nossos próprios lares, nós não fazemos isso. Se temos a nossa família, buscamos a todo instante dar a um filho as mesmas oportunidades, o mesmo amor, o mesmo carinho que nós damos ao outro. Nós, na nossa própria evolução, dentro do nosso próprio momento evolutivo, nós não fazemos essas distinções. Então, como é que o Criador, a divindade que é soberanamente justa e boa, poderia fazer isso? Não há passionalidade numa só circunstância do Criador. E ele não age em relação de suas criaturas de forma passional ou com privilégio. Porque assim ele já não seria soberanamente justo e, em consequência, já não seria soberanamente bom. Dizem também que existem seres que possuem essas qualidades. A revelação espírita, ela nos confirma isto, que realmente existem seres na criação que possuem essas qualidades. E, além disso, a doutrina espírita nos explica a origem, de onde vieram, como foram criados, qual o processo para se atingir ou para se obter essas qualidades. E também a doutrina espírita nos revela a natureza desses seres tão perfeitos e angelicais. Mas dizer que o Criador é passional e que cria seres privilegiados à felicidade eterna, enquanto muitos vivem na dor e o sofrimento, isso é falso. Porque assim, nós concluiríamos que, principalmente no momento em que a humanidade passa por uma prova coletiva, o Criador não estaria sendo soberanamente justo e nem tampouco bom conosco, parte da sua criação, parte da humanidade que habita o orbe terrestre, um mundo que nós sabemos chamado também de expiações e provas. As almas ou espíritos, elas são criadas simples e ignorantes, no princípio, no início. Ou seja, quando esses espíritos, ou nós, fomos criados, não tínhamos o conhecimento e nem a consciência nem do bem e nem tampouco do mal. Mas, ao sermos criados,
o Criador nos deu meios, ou seja, instrumentos, para que nós possamos adquirir também tal perfeição. E o meio pelo qual nós iremos adquirir esta perfeição é através do trabalho. Não há privilegiados e nem tampouco há atalhos para atingir-se a perfeição moral que nós estamos, pela lei de evolução, fadados e fatalmente irá acontecer. E o objetivo dessa evolução é justamente a perfeição. Nós observamos no livro Sexo e Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do médium Divaldo Franco, no capítulo em que o espírito Bezerra de Menezes tece comentários acerca da perfeição, ele nos destaca o seguinte trecho: não encontrareis escadaria de acesso rápido ao paraíso, nem catapulta de improviso para o reino dos céus. O trabalho é guia de segurança e força de elevação para todos nós. Então, dizer que esses seres angelicais nada fizeram para adquirir sua perfeição, nenhum esforço, nenhum trabalho, é falso. Porque o trabalho também é uma das leis naturais do Criador. E em tudo na criação há trabalho. Da natureza, se observarmos os animais, os pássaros, os rios, as próprias estações do ano, tudo na criação trabalha e interage para a evolução. E nós, espíritos que fomos criados no início, na simplicidade e na ignorância no sentido do conhecimento, também, para evoluirmos, há necessidade do trabalho. Há necessidade de experienciar determinadas situações através das diversas reencarnações, através das provas evolutivas, e expiando, ou seja, reparando porventura erros cometidos, nós trabalhamos. Porque trabalhar é uma lei natural. Mas nós, espíritos, durante essa caminhada evolutiva, nós utilizamos o livre-arbítrio. O Criador nos concede o livre-arbítrio para vivermos as diversas experiências que nós deveremos passar. Para que, através do livre-arbítrio, nós tenhamos o mérito daquilo que estamos galgando, daquilo que já internalizamos, daquilo que já corrigimos. Todos os espíritos passam pelos mesmos degraus da evolução. Não há privilégio. Não há salto nas obras do Criador. Deus criou as leis que regem toda a sua criação. E essas leis, elas nos conduzem e sempre nos conduzirão à perfeição. Agora, utilizando o livre-arbítrio, tudo o que fizermos de acordo com as leis do Criador, chamaremos do bem. E tudo que fizermos contrário a essas leis, será o mal. Mas entendamos o mal como
a ignorância, como a falta ainda do conhecimento de como proceder. Como um aluno na escola, onde inicia seus estudos, e muitas vezes, nas provas que o conduzirão a níveis superiores de estudos, eles erram, eles falham. Mas existe para esses alunos, a informação correta, o conteúdo. Assim, as nossas atitudes em relação às leis do Criador, através do nosso livre-arbítrio, nos conduzirão à felicidade e à nossa evolução. Nós temos, espíritos, a liberdade de infringir ou cumprir a lei. Mas somos inteiramente responsáveis pelas consequências dos nossos atos. Não há que pensar em terceirização de penas, de erro. Se nós demos causas a determinada situação, nós também é que iremos reparar. Agora, nas primeiras fases da sua existência, o espírito é inexperiente, é um ser falível, porque está aprendendo. Deus não lhe dá, todavia, essa experiência, mas dá os meios para que possamos adquiri-la. Assim, a cada nova existência, se desenvolve, aperfeiçoa e se adianta na escala espiritual, até chegar ao estado de puro espírito ou anjo. Esse é o objetivo da criação, a felicidade prometida por Jesus. E não simplesmente parte da criação ser privilegiada e outra ter que seguir cursos ou experiências, muitas vezes dolorosas e sofridas. Então, nós passamos a concluir que os anjos nada mais são do que as almas dos homens que chegaram ao mais alto grau de perfeição, que é o que a criatura pode atingir, vivendo em sua plenitude a felicidade prometida por Jesus. E antes de adquirir essa felicidade, nós também podemos ter a felicidade nos diversos níveis evolutivos em que nós passaremos ou que estamos passando. Por exemplo, no momento moral que nós nos encontramos, num mundo de expiações e provas, diante da circunstância da pandemia em que vive o nosso orbe terrestre, a paciência é uma alegria. A fraternidade, a cooperação, ou recebermos a cooperação de alguém, é um motivo de alegria, de felicidade. Estarmos com saúde é uma felicidade. Termos os nossos entes queridos conosco, ou muitas vezes, se não estão fisicamente conosco, já retornaram à pátria espiritual, sabermos, termos a plena consciência que nós um dia nos reencontraremos. Ou que esses irmãos nos auxiliam do plano espiritual, e nós aqui, nos inspirando ideias, nos inspirando entusiasmo, ânimo, para que nós possamos enfrentar as nossas provas, as dificuldades diárias, é também uma felicidade. Porque em cada ciclo evolutivo, as leis do Criador, elas são aplicadas. Não é somente ao chegarmos ao estado angelical que iremos desfrutar, ou que iremos experienciar cada uma delas. A humanidade, contudo, ela não se limita simplesmente
ao planeta Terra, ao nosso orbe terrestre. Aqui habita parte da humanidade e de um nível evolutivo bem inferior. A humanidade habita imensos mundos que circulam no espaço. Habitou os que desapareceram. Habitará os que serão criados. Deus nunca para de criar. O próprio Cristo nos afirmou que o Pai cria, ou o Pai trabalha, e eu também. Então, nós temos que refletir que um dia nós também atingiremos essa perfeição. Mas antes de sermos criados, já haviam inúmeros espíritos que viviam suas experiências evolutivas, encarnavam, desencarnavam, viviam suas provas, expiavam seus erros. Assim, nós começamos a observar que os puros espíritos ou anjos sempre existiram em toda a eternidade. Nós não somos e nem seremos os únicos espíritos pertencentes à criação. Nós somos parte desta criação, mas não os únicos. E como a existência desses espíritos, muitos anteriores a nós, se deu no infinito passado, muitas vezes nós temos a impressão que os espíritos puros ou anjos, eles foram criados já com esse grau máximo de perfeição. O que nós já concluímos que não é verdade. Há sim um ciclo, uma escala evolutiva em que todos irão passar. Agora, além dos anjos, existe a afeição recíproca entre todos nós espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Os espíritos se afeiçoam conosco de acordo com as nossas virtudes, com as nossas tendências, com os nossos desejos e com as nossas vicissitudes. Os bons espíritos simpatizam geralmente com os homens de bem, ou que se esforçam para melhorarem. Os espíritos inferiores se afeiçoam com os homens de má índole ou os homens viciosos, ou que possuem essas tendências, embora pratique-as ou não. Por isso, a afeição entre os espíritos, independente de encarnado ou desencarnado, é consequência, principalmente, do nosso sentimento. No livro Sexo e Destino, pelo espírito André Luiz, psicografia dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, nós observamos uma experiência, um relato muito interessante em relação à afeição entre os espíritos. Estava o personagem Cláudio em sua casa, sentado no estofado, ao ler um jornal. Quando, de repente, entram dois espíritos. E um deles se aproxima de Cláudio e envia uma onda mental e diz: bebê, quero beber, meu caro. Mas Cláudio, observando a sua leitura no jornal, ele não dá atenção, mas o espírito novamente insiste e disse: bebê, bebê, quero beber. E essa onda mental é assimilada também por Cláudio, porque Cláudio também tem esse hábito da bebida. E ele então levanta-se e pega um uísque e coloca num copo. Ao momento que Cláudio levanta o copo para ingerir a bebida, esse espírito aproxima-se dele,
fazendo um contato perispiritual e envolvendo-o como se fosse uma roupa que ele estivesse vestindo. E quando Cláudio ingere a bebida alcoólica, o espírito também sente os fluidos, o néctar do álcool, e se sente também satisfeito. Após afastar-se, Cláudio senta-se. E o outro espírito que também estava aproxima-se e diz: eu também quero. É a minha vez, eu também quero. E envia essa onda mental. Então Cláudio, novamente, enche o copo com uísque e vai ingerido. E ocorre aquele fenômeno da acoplagem perfeita, como se fosse um pé encaixando perfeitamente num calçado, num sapato. Nós observamos, então, por esse exemplo, que essa afeição, essa afinidade, ela tende tanto para o bem, ou seja, quando se segue as leis do Criador, quanto para o mal, ou seja, quando não as cumpre pelo nosso livre-arbítrio, independente do que seja. Assim, nós observamos que os espíritos que simpatizam conosco são aqueles que se sentem atraídos para o nosso lado, por nossas afeições particulares, pela semelhança de gostos, de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. E essa afeição, ela não é eterna. Ela dura enquanto houver essa semelhança de sentimentos, de tendências, de desejos. Porque, senão, não haveria justiça do Criador. Nós podemos variar nossas companhias de acordo com os sentimentos que despertamos em nosso coração. As companhias, elas são escolhidas de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós sentimos e de acordo com o que nós idealizamos, através dos nossos pensamentos, das ideias que nós alimentamos. Nós criamos um campo propício àqueles irmãos desencarnados, por exemplo, que também possuem a mesma semelhança de gosto e de desejo, se tornem uma companhia para nós. E o mais importante não é que esses irmãos possam e se aproximam de nós. O mais importante somos nós selecionarmos as nossas companhias, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Os nossos passos, eles são escolhidos por nós. Nós, através do livre-arbítrio, nós buscamos o nosso próprio caminho, a nossa própria direção de mundo, o norte para a nossa vida. Mas devemos lembrar também que nessa caminhada, esses espíritos que se afinizam conosco ou que nos acompanham, eles seguem a lei de justiça. Porque os semelhantes curam-se com os semelhantes. Senão, não haveria justiça do Criador. Nós temos as companhias espirituais que são afinizadas conosco, que simpatizam conosco. Não as que não simpatizam, ou seja, antipatizam. Porque os semelhantes curam-se com os semelhantes. Não seria justo nós, pessoas pacientes, que seguem as leis do Criador, tivéssemos 24 horas na nossa companhia seres violentos, ignorantes, e que não seguissem as leis do Criador. Mas nós podemos analisar e vamos nos perguntar: como estão as nossas companhias? Tanto as companhias físicas encarnadas são mais fáceis para nós identificarmos. E as companhias espirituais? Como será que estão, ou quais as qualidades dessas companhias que nós temos? São simples,
Vamos fazer só duas análises, duas reflexões bem simples para a gente já termos uma ideia. Primeiro, quais foram as emoções que mais sentimos no dia de hoje? É a primeira. A segunda, quais as qualidades dos pensamentos que nós alimentamos desde o acordar, o despertar, paramos ali para o almoço, no trabalho ou em casa, e antes de dormir. Analisando de forma bem sucinta as respostas desses dois questionamentos, nós já teremos uma ideia de quem nos acompanhou neste dia. Tanto por nós termos nos atraído, ou simplesmente por eles simpatizarem conosco. Mas, então, como saber? Como é que nós saberemos se os espíritos que nos influenciam, que nos aconselham, como é que saberemos a sua origem? Como é que nós saberemos, por exemplo, as suas intenções? Se muitas vezes não sabemos de onde esse espírito está vindo, ou nós não percebemos muitas vezes a sua presença. É simples a resposta. Os maus espíritos não nos dão bons conselhos. É necessário, portanto, nós observarmos que tipo de inspirações, de ideias nós alimentamos, ou que são trazidas, por exemplo, no intervalo do nosso pensamento, ou nos nossos afazeres, no lar, no trabalho, ou quando estamos no nosso descanso. Que tipo de ideias que nos vêm à mente, que tipo de pensamentos, geralmente nós estamos naquele momento, ou naqueles dias, naquele período, alimentando. A partir daí, nós já teremos uma ideia dessas companhias. Agora, quando nós nos dedicamos aos trabalhos nobres, auxiliar o próximo, principalmente nesse momento que nós nos encontramos, onde toda ajuda é bem-vinda, e todo estado de consciência, de disciplina, de seguir procedimentos são bem-vindos. Quando nós nos dispomos a essas atividades, nós cooperamos de acordo, lógico, com as nossas possibilidades. Espíritos do mesmo caráter, que têm os mesmos objetivos, também nos auxiliam, também nos acompanham e, principalmente, nos protegem na nossa caminhada, no trabalho, no lar, nos deslocamentos, na nossa família. Então, nós trazemos esses irmãos que se afinizam conosco, porque, como é da lei, os semelhantes curam-se pelos semelhantes. A vida é uma troca de valores. Ninguém dá se não receber. Ninguém ajuda sem ser ajudado. Ninguém ensina sem antes aprender. Então, essa troca de valores, ela ocorre a todo instante em nossa existência. Quando nós nos propomos a tarefa edificante, a leitura edificante, aos nossos comentários nobres, quando nós começamos a fazer uma análise de quem realmente somos, daquilo que nós necessitamos melhorar, quando nós assim fazemos, nós temos o auxílio, temos a proteção dos benfeitores espirituais nos ajudando sempre. Muitas vezes,
um espírito se une particularmente a um indivíduo para protegê-lo. É o chamado irmão espiritual, bom espírito ou bom gênio, espírito familiar, ou ainda anjo da guarda ou guardião. Nós observamos que essas expressões são semelhantes, que trazem a nós o mesmo entendimento. Só uma ressalva para observarmos que o anjo da guarda, ou guardião, é o espírito protetor, que pertence a uma ordem mais elevada. Há, desse modo, diferentes gradações de espíritos protetores, de simpatias espirituais e também de proteção. Então, quando nós falarmos bom gênio, bom espírito, irmão espiritual, espírito familiar, ou ainda anjo da guarda, ou anjo de guarda, anjo guardião, nós estamos nos referindo ao mesmo ser, no sentido de função. E quando nós nos referirmos a espírito protetor, estaremos falando diretamente do anjo da guarda e vice-versa. Mas há também, entre as diversas afeições dos espíritos, os espíritos familiares. Eles são os que se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis. E qual o objetivo? O objetivo de nos sermos úteis. Dentro, lógico, dos seus limites, do seu poder, daquilo que ele dispõe para poder nos ajudar. Eles podem ser bons, porém, muitas vezes, são poucos adiantados, os espíritos familiares. E, por isso, eles se ocupam das nossas particularidades, eles se ocupam da nossa vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Esses espíritos familiares podem ser entes queridos que desencarnaram, pertencentes à nossa família, que em determinado momento que nós nos encontramos, estamos passando, principalmente na dificuldade das provas que estamos vivendo, em determinada experiência, o espírito protetor permite que ele nos ajude, nos auxilie. Por isso, a necessidade de nós termos muito cuidado ao nos referirmos aos nossos entes queridos que desencarnaram, principalmente nos momentos de dificuldade. Porque, pelo desespero, nós fazemos uma prece, nós pedimos a ajuda deles diretamente e nós não sabemos em que condições eles se encontram ainda no plano espiritual. Será que eles já se refizeram do processo desencarnatório? Será que eles têm realmente essa liberdade, essa permissão do Criador para que possam nos auxiliar? E muitas vezes esses espíritos familiares são de outras reencarnações nossas, não necessariamente da reencarnação atual. Mas o importante é nós termos consciência da sua existência. Os espíritos simpáticos são aqueles que se sentem atraídos para o nosso lado, por afeições particulares, pela semelhança de gosto, de desejo, tanto para o bem quanto para o mal. Eles possuem afinidade moral, semelhança ao sentir e semelhança ao nosso pensar. Mas também há o mentor espiritual, em que muito se fala e que muito se refere. A palavra mentor, ela designa uma pessoa que, pela sua sabedoria, pela sua experiência, ela ajuda o outro, ou guia essa outra pessoa
ou o aconselha. Esse termo geralmente é aplicado para os guias da humanidade, não somente de forma individual a uma pessoa. Nós podemos observar grandes trabalhadores do Cristo, que estão ou que estiveram aqui conosco encarnados, que se referiam aos seus mentores espirituais, como o irmão Chico Xavier, por exemplo, o irmão Divaldo Pereira Franco, e vários outros que nós conhecemos, que nós podemos destacar, como o irmão Raul Teixeira, e tantos outros anônimos que trabalham dioturnamente com afinco nas obras do Criador, e para nós são anônimos, porque o bem não necessita se mostrar. O bem não necessita do escândalo. Quem vive no escândalo e na vaidade, no orgulho, é o ignorante. Mas nós observamos também que o mentor espiritual, ele geralmente está associado a uma tarefa. Observamos no livro Sexo e Obsessão, já aqui citado, no capítulo 6, Socorros Espirituais, que ele nos traz o seguinte relato. Totalmente envolvido pelos fluidos do médium e pelas vibrações emanadas do mentor Anacleto, o inditoso começou a blasfemar e a repetir ameaças que faria estremecer até mesmo estruturas emocionais resistentes. É um caso da ação do mentor espiritual. Nós observamos também um outro relato do livro Desobsessão, pelo espírito André Luiz, psicografia do médium Chico Xavier, no capítulo 30, Manifestação Inicial do Mentor. Estão numa reunião mediúnica para iniciar a equipe de médiuns e dirigentes, e André Luiz, espírito, faz o seguinte relato. Feita a oração inicial, o dirigente e a equipe mediúnica esperarão que o mentor espiritual do grupo se manifeste pelo médium psicofônico indicado. Assim, nós observamos essa diferença relativa e significante do mentor espiritual. Mas, além dos anjos, dos espíritos que nos são simpáticos e afins, há também o nosso protetor ou o espírito protetor. O espírito protetor, ou anjo da guarda, ou bom gênio, é o espírito que tem a missão de acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Ele está direcionado a uma pessoa ou grupo. É ele sempre de natureza mais elevada com relação ao seu protegido. Isso é lógico, porque como é que alguém poderá nos orientar em determinada situação se esta pessoa também tem as mesmas dificuldades que nós, tem os mesmos conhecimentos, está no nosso mesmo nível moral? A necessidade sempre do irmão mais experiente, que já viveu, que já experienciou determinadas situações, nos auxilie. Cada encarnado tem ao seu lado um espírito de condições elevadas que o protege, orienta e o assiste nas horas difíceis, chamado anjo da guarda ou guardião. De modo que nós teremos a plena certeza que jamais, que nunca nós estamos ou estaremos sozinhos. Independente da situação que nos encontrarmos, independente do momento que possa considerar desesperador, nós jamais, nunca estaremos ou estamos sozinhos. Pode ser que nessa aflição, nesse momento de angústia,
não o percebemos. Mas entre perceber e não estar presente, há uma diferença muito grande. Entretanto, não é somente o anjo da guarda que nos acompanha. São vários espíritos que também podem nos acompanhar. Os espíritos simpáticos, os espíritos familiares, os espíritos que se afinizam conosco em determinados momentos. Todos esses podem nos acompanhar. É como se fosse uma família, onde moram juntas diversas pessoas. Agora todos sob a orientação e a proteção do Espírito protetor, o anjo da guarda. E quando o anjo da guarda percebe e vê que os seus conselhos são inúteis, as suas orientações que eles nos inspiram através do pensamento, nós sequer observamos ou refletimos sobre ela, ele se afasta. Se afasta, mas não nos abandona. E isso é temporário. Por quê? Porque esses espíritos de ordem mais elevada, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, é da lei. Porque se tudo que ele fizer por nós, se tudo que ele realizar nas nossas experiências, não somos nós que estaremos fazendo. São eles. Então, que mérito nós teremos? Nenhuma das experiências. Mas, quando nós não os ouvimos, suas orientações, seus conselhos, ele apenas se afasta e fica a nos observar. E quando nós nos fazemos ouvir, ele continua as suas orientações. Por isso é que somos nós que tapamos os ouvidos para o anjo da guarda. O Espírito protetor, ele volta sempre que o chamamos. Ele está ao nosso lado por ordem de Deus e permanece por amor de Deus conosco, desempenhando bela, porém penosa missão. Onde quer que estivermos, eles estão conosco, no trabalho, no lar, nos hospitais, nos lugares de devassidão, na solidão, no momento de desespero, na angústia, na alegria, estão sempre conosco e nunca se separam de nós, mesmo se nós não podemos vê-los. Esses amigos espirituais nos inspiram sempre boas ideias, pensamentos, ânimos, conselhos, que sentimos através de quê? Dos fluidos que eles emanam e das suas irradiações mentais, principalmente quando do desligamento do sono, esses irmãos têm conosco, nos orienta, nos auxilia. Nos momentos de crise, eles estão conosco, nos ajudando a nos livrarmos dos maus espíritos. Nos aconselha a tomarmos sempre a melhor decisão, embora cabe a nós decidi-la ou não, através do nosso livre-arbítrio. Ele nos mostra, por exemplo, o abismo, que uma situação, que algo que nós pretendemos fazer, vai nos conduzir ao sofrimento. Mas, muitas vezes, nós decidimos cair no próprio abismo e nos precipitamos. Ele faz ecoar em nossa consciência a voz da verdade que nos levará à felicidade. Mas, muitas vezes, nós preferimos a mentira. Nos inspira boas leituras, nas conversações edificantes com companheiros do nosso nível, pelos pensamentos, nos intervalos principalmente dos nossos pensamentos, quando nós estamos muito preocupados, por exemplo, ou quando nós temos que decidir algo ou fazer e estamos em dúvida, nós devemos nos perguntar, ou perguntar ao amigo espiritual e silenciar. Silenciar principalmente os nossos pensamentos, para ouvir a inspiração, a sugestão. Pelo menos antes de deitar e ao acordar, nós devemos conversar com o nosso anjo da guarda.
perguntando o porquê de determinada experiência que ocorreu conosco, ou perguntando como melhor proceder e agir para resolver determinada situação que nós nos encontramos. Por quê? Porque esse Espírito, ele tem mais afinidade conosco, e assim ele tem mais facilidade em nos ouvir, desde quando ele decidiu nos ajudar, mesmo antes de nós nos reencarnarmos. Esses espíritos se afinizam conosco e nos ajudam. O anjo da guarda, ele sabe tudo a nosso respeito. Não adianta, por exemplo, nós querermos esconder algo que nós fizemos para o nosso anjo da guarda. Não vamos conseguir. É um absurdo nós pensarmos nisso. Nós devemos manter com ele, por exemplo, uma intimidade de amigos. Alguém que nós confiamos plenamente e confessamos as nossas ideias, os nossos anseios, os nossos objetivos, as nossas dores e as nossas alegrias. Ele está à nossa disposição, por isso devemos perguntá-lo sempre. Não vamos nos melindrar com o nosso anjo da guarda e pensarmos que ele vai, em determinado momento, aborrecer-se com nós ou afastar-se de nós, porque nós estamos perguntando. É um espírito mais elevado do que nós. Ele não vai fazer isso. Isso, quem faz, somos nós. Nós é que fazemos isso. Ele, pelo contrário, vai sempre nos inspirar cada vez mais a nós perguntarmos, experienciarmos e tirar nossas dúvidas com ele. Então, por isso, o nosso anjo da guarda sempre está nos auxiliando, nos inspirando, nos ajudando. O anjo da guarda, não necessariamente ele habita em nosso mundo de expiações e provas. Ele está, no sentido filosófico, ao nosso lado? Não. Ele pode, por exemplo, habitar em outro mundo e nos guiar e proteger aqui na Terra. Porque para esses espíritos, a distância entre eles e a Terra é menor que a distância, por exemplo, entre os continentes deste planeta. Esses espíritos, eles podem estar em constelações, em planos, em mundos que nós nem imaginamos ainda, devido ao nosso conhecimento científico e tanto moral, mas está nos auxiliando, está sempre nos ajudando, está sempre nos protegendo, nos orientando. Não vamos pensar que, pelo fato de um anjo da guarda, de um espírito desse nível moral, estar em outro mundo, que o seu auxílio, a sua ajuda, vai, por exemplo, demorar. Não. Isso não vai acontecer. Porque essa noção de distância física que nós conhecemos, essa noção de tempo, minutos, hora, dias, meses, isso aí é em relação ao plano material que nós nos encontramos. É em relação à nossa elevação espiritual. Para eles, não existe essa distância. Além disso, os pensamentos do anjo da guarda, dos espíritos protetores, eles fluem através do fluido universal. E o fluido universal envolve todos os planetas, todos os mundos habitados ou ainda desabitados. E a velocidade que se desloca, a velocidade que o pensamento percorre, ainda não temos condições de calcular. Mas temos que ter plena consciência. Os seus pensamentos estão a todo instante nos orientando, nos auxiliando, nos dando base, nos fortalecendo,
mesmo em determinadas experiências que nós ainda não vivemos, mas naquele dia, por exemplo, nós passaremos. Ou em determinado momento da nossa vida, nós viveremos determinada prova evolutiva. E esses espíritos, ele conhece o nosso planejamento reencarnatório. Então, muitas vezes, que nós desejamos algo e não está no nosso planejamento reencarnatório, nós, geralmente, não atingimos. E se nós conseguirmos, é como prova, para vivermos aquela situação e, a partir daí, nós nos educarmos. Como, por exemplo, desejarmos uma profissão que não temos nenhum pendor para ela. Se, por exemplo, nós não somos pacientes, zelosos para cuidar de alguém, para ouvir reclamações de alguém, para conviver com pessoas em sofrimento e dor, e de repente nós tentamos uma profissão, principalmente na área de saúde, que tem como essa característica principal, o auxílio e ajuda, simplesmente que nós, por termos um conhecimento, um conteúdo adquirido nos bancos escolares, nós vamos e concluímos um curso na área de saúde, como por exemplo medicina, e chegarmos para cuidar de alguém e não termos a menor paciência, tato, afeto. Irmos somente, digamos, pelo valor financeiro ou por acharmos que é um status, a partir daí nós iremos enfrentar a dura realidade de estar em um local que não nos pertence. Embora o nosso anjo da guarda termos nos orientado, termos nos inspirado, que aquela não seria a melhor profissão para nós. O anjo guardião, ele não significa que seja aquele espírito que se elevou na hierarquia espiritual até atingir, por exemplo, o estado de puro espírito ou anjo. Apesar dessa expressão que nós usamos, anjo da guarda, não necessariamente significa que o espírito é um puro espírito ou anjo. A esses irmãos de luz, o Criador o designa tarefas muito mais complexas do que se dedicarmos a nós, espíritos ainda mais próximos da origem do mundo primitivo, com todas as nossas vicissitudes, ele dedicar o seu tempo. Então, o anjo da guarda, ele é, ou o espírito protetor, um espírito mais evoluído, sim, mas não necessariamente significa que seja um puro espírito ou anjo. Ele pode pertencer a outra ordem elevada sem ter alcançado a perfeição moral. O anjo da guarda também tem várias missões. A principal dela, ele age como um pai em relação aos filhos. Ele guia o seu protegido, justamente pela senda do bem, para a felicidade, para o caminho da alegria, do sucesso, da perfeição. Ele auxilia com seus conselhos, consola nos momentos de aflição, ele nos levanta o ânimo nas provas da vida. Nós devemos meditar muito acerca do Espírito protetor. Devemos ter mais confiança nele, principalmente que ele conhece toda a nossa situação moral, conhece outras reencarnações nossas, e nós devemos ser confiantes a esses irmãos, que estão com o único objetivo de nos ajudar, porque nos amam e querem o nosso bem. E não simplesmente nós ficarmos a desconfiar, a nos perguntar na indecisão, será que existe? Será que não existe? Como é que eu faço? Será que realmente ele vai me ajudar? E se eu passo tanta dificuldade, será que realmente ele está me ajudando? Não é esse o objetivo. O nosso objetivo é confiarmos.
confiar em alguém que nos protege, que cuida de nós por amor e, principalmente, nos conhece mais do que nós mesmos. A missão do Espírito Protetor é proteger-nos sem agressão. Ou seja, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas essa proteção depende muito mais de nós. Ele bate, por exemplo, a nossa porta para nos ajudar. Mas somos nós é que devemos nos permitir e permitir a ajuda do anjo da guarda. Nós devemos, primeiramente, querermos ser ajudados, para assim atingirmos aquele objetivo, viver aquela situação. O nosso compromisso na terra, ele pode ser grande, mas nunca é cumprido a sós. Muitos irmãos, muitos espíritos, muitas mãos foram colocadas dentro do nosso planejamento reencarnatório para nos ajudar. Não devemos aproveitar essas oportunidades que surgem em nosso caminho para vivermos em paz. Quantos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, nos auxiliam ou estão prontos a nos auxiliar? Não existe abandono para qualquer pessoa e para nada existente no universo. A proteção encontra lado a lado. Assim, queridos irmãos, nós observamos que o anjo da guarda está para nos auxiliar, está para nos ajudar a todo instante. E um dia, certamente, vivendo toda a experiência reencarnatória, nós iremos atingir também a perfeição nos dada pelo Criador e chegarmos ao mais alto grau de puro espírito, também chamado de anjo. Encerrando a nossa reflexão, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pela vida, te agradecemos pela paz, por esse momento que nos concedeste, nos agradecemos pelo teu amor, pelo nosso Espírito Protetor, por todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados que nos auxiliam a todo instante. Te agradecemos pela vida e te pedimos, protege-nos, Senhor, hoje e todo sempre, que assim seja.